Nessa noite, nós vamos meditar num texto que está em Atos, capítulo 3. Atos 3, do versículo 1 até o 10. O texto estará projetado, por favor, acompanhe. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: "Olha para nós." E ele os olhava atentamente, esperando alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado por podermos participar desse culto, Senhor. Obrigado por podermos apresentar o Senhor, ofertar ao Senhor, orar ao Senhor, cantar ao Senhor. Obrigado, Pai, porque muitos dos nossos irmãos não têm essa oportunidade de fazer isso publicamente, e nós temos. Agora ansiamos pela Tua Palavra, que a Tua Palavra fale aos nossos corações, que ela traga mudança, transformação, conversão. Ó Deus, sê propício a nós. Isso só pode acontecer através da ação do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Este relato vai ocasionar uma oposição das autoridades judaicas. Lucas inicia o segundo livro afirmando aos leitores que ia relatar o que Jesus continuou a fazer. Jesus já tinha sido assunto aos céus e agora ele operava através dos seus apóstolos, dos seus discípulos. É por isso que há essa demonstração do poder do nome de Jesus. Lucas começa a marcar isso. Marcar a presença de Jesus no meio da igreja, porque Jesus é o Deus vivo que está no meio da igreja. E Lucas ainda vai dizer que também diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos 2:43. A chegada dos apóstolos coincide com a chegada daquele coxo, e que ele era levado ali diariamente para pedir esmolas. Ele era colocado ali para mendigar, para pedir, para clamar por ajuda, para suplicar um auxílio, para implorar. Gostaria de usar esse texto, que trata de um homem miserável, para refletirmos sobre os nossos pedidos a Deus, as nossas orações. E o tema da mensagem para hoje é o que devemos saber quando pedimos algo a Deus. E a primeira coisa que devemos saber é o que pedir. O que necessitamos? Nós necessitamos de esmola ou de algo que adora a Deus? Era esse homem coxo, ele tinha mais de 40 anos, isso está em Atos 4:22. Era tão inválido que ele necessitava que alguém o carregasse e colocasse ali diariamente à porta formosa. Ele esmolava aos que entravam. E Pedro e João, ao entrar a caminho daquele local, eles iam entrar no templo, aquele homem novamente os implora por uma esmola. A Bíblia vai dizer que o local onde ele era colocado era a porta formosa, e alguns comentaristas entendem que é a porta de Nicanor, a entrada principal do lado oriental. Essa porta separava o interior do templo do pátio dos gentios.
Essa porta, ela tinha mais de 22 metros de altura. Era muito maior do que o pé direito da nossa igreja. Imagine, sim, ela tinha 2 portões enormes. Dá para você imaginar isso? Uma porta tão grande, e ali, aos pés daquela porta, era colocado uma figura que não passava de 1,60 m. Isso gerava no coração daquele homem a sua insignificância. Mostrava a sua fragilidade. E isso nos faz pensar, quando nós nos deparamos com um Deus tão grande, com um Deus todo-poderoso, e a gente pede coisas que não resolvem os nossos problemas. Pedimos algo que vamos pedir e continuar pedindo, e talvez seja algo que não resolva a nossa situação. Muitas vezes pedimos uma bela casa, uma casa grande, com piscina, com hidromassagem, com vários quartos, com vários banheiros, mas não pedimos a Deus que Deus restaure o nosso lar, que Deus realmente faça com que o nosso lar seja fundamentado sobre a rocha. Quantas vezes moços solteiros, moças solteiras pedem um namorado, pedem uma namorada, mas que eles desejam que sejam belíssimos, mas não pedem que sejam pessoas de caráter, pessoas que são verdadeiramente cristãs. Quantas vezes buscamos e pedimos a Deus um local de trabalho de grande salário, mas não pedimos a Deus que seja um local justo, um local ético, onde a gente não tenha que mentir, que a gente não tenha que distorcer as leis. A Bíblia vai dizer que muitas vezes pedimos mal para esbanjar nossos prazeres. Tiago 4:3. Nós pedimos coisas que nunca realmente suprirão, nunca realmente nos encherão, nunca nos satisfarão plenamente. Pedro e João se movimentavam para o templo para também orar, para também pedir. E nós percebemos quantas vezes que os nossos desejos carnais, que a pressão do mundo faz com que isso abale tanto a nossa vida como a vida da igreja. Pedro e João tinham uma vida de adoração a Deus. Eles realmente tinham entendido quem era Jesus e buscava diariamente esse testemunho vivo, ter uma vida que adorava, que glorificava a Deus. E eles vão ao templo para orar. Os apóstolos vão fazer uma escolha, que está relatada em Atos 6:4, que diz o seguinte: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Tenho certeza, meus irmãos, uma igreja que abre as portas para a oração, ela abre também as portas para a intervenção poderosa de Deus. O pastor tem convocado a igreja para orar, e não por bens materiais, aquilo que é passageiro. Ele convida a igreja para que ore por bênçãos espirituais, buscar realmente sermos cheios do Santo Espírito de Deus. E esses homens se movimentam naquela direção para orar, para também pedir a Deus, para adorar ao Deus vivo. Foi perguntado certa vez a Spurgeon qual era o segredo do sucesso do seu ministério. Ele respondeu: eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. John Knox, no século XVI, esse homem muda a realidade da Escócia, que ele incessantemente orava e ele pedia: dar-me a Escócia para Cristo, senão morro. Ao longo da história, nós vamos ver que pessoas que prevaleceram foram pessoas que buscaram, que pelejaram, que foram perseverantes na oração. Isso foi com o rei Josafá, com o rei Ezequias e reis do reino de Judá, foi com Neemias, foram com os apóstolos. Uma igreja que ora
cresce e se fortalece quando os seus líderes, quando o seu povo busca Deus. Então, nós devemos orar, mas devemos saber o que pedir. Será que o que estamos pedindo são esmolas? São aquilo que é passageiro? Ou é algo que realmente vai nos encher, vai nos dar a sensação de plenitude? Mas não basta saber isso, nós também devemos saber a quem pedir. E o segundo ponto, o que devemos saber quando pedimos algo, devemos saber quem pode nos dar, a quem devemos recorrer. E isso é muito importante guardarmos, porque talvez você creia, você saiba quem é Deus, mas na hora que você se depara com a situação, você primeiramente recorre às suas próprias forças, às suas próprias capacidades. Usa até das suas deficiências para alcançar alguma coisa, através da sua inteligência, da sua sagacidade, você manipula as coisas. E quando, de vez em quando você escuta a expressão, eu até orei. Eu até orei. Agora só me resta orar. Pedro e João tinham uma vida respaldada no exemplo. Isso está no versículo 2 a 5. Mas não é possível dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se não amamos ao nosso próximo, a quem vemos. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos cartas vivas de Cristo, 2 Coríntios 3, 2. Pedro e João vão aprender a amar o próximo com Jesus. Eles vão aprender a realmente como lidar com o outro e se colocando na posição de mestre, de servo. E quando eles chegam naquele momento e se encontram com o coxo, eles dizem assim: olha para nós. E aí fica um desafio. Você pode dizer ao mundo: olha para nós. Nós, como igreja de Cristo, nós podemos dizer ao mundo: olha para nós, olha para a nossa atitude, olha para o nosso procedimento. Pais, você pode dizer aos seus filhos: olha para nós, preste atenção na minha atitude, no meu comportamento. Quem é chefe, quem é patrão, você pode dizer ao seu subordinado, ao seu funcionário: olha para mim, olha o meu procedimento. Um estudioso vai dizer que o subcristianismo é pior do que o anticristianismo. Ser cristão apenas de aparência, distanciado de uma vida cristã, é pior do que o anticristianismo. Certa vez foi perguntado para Gandhi o que ele achava do cristianismo, e ele vai dizer o seguinte: o vosso Cristo eu creio, só não creio no vosso cristianismo. Hoje há cada vez maior a distância entre o discurso e a vida, entre a doutrina e a prática. Precisamos lembrar que o Evangelho, que a gente crê, que transforma a vida, ele vai além de palavras. O Evangelho tem a ver com poder, ser realmente cheio de Deus, cheio de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1,5 vai falar sobre isso. O que vai acontecer com o coxo é um milagre que todo mundo vai ver, ele é público. E aquele homem que tinha nascido coxo, que tinha mais de 40 anos, ele é colocado ali na porta todos os dias. Então ele era conhecido por todas as pessoas, porque todas as pessoas passaram por aquele lugar. Ele é testemunho para as pessoas que estão no templo, que o Cristo que tinha sido ressurreto, ele poderia ainda transformar.
Cristo está vivo, Ele pode transformar a nossa vida. Pedro vai falar sobre isso, as pessoas ficam maravilhadas, e Pedro vai falar com as autoridades e os anciãos dos judeus o seguinte: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é que este está curado perante vós. Pedro não puxa a glória para si, porque não há força humana que possa trazer transformação, não há força humana que possa transformar a nossa família, o nosso lar, o local de trabalho, o local onde estudamos. Não é a nossa força, não é o nosso poder, o poder está em Cristo Jesus. E aí ele deixa isso muito claro, Pedro deixa muito claro, ele se volta para o povo e diz: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro fala com aquele homem, pega na mão daquele homem, levanta aquele homem, e ele não se contenta só com isso, ele leva aquele homem para dentro do templo. Quantas vezes, meus amados irmãos, quantas vezes, da mesma forma que esse coxo está ali nos limites do templo, ele não está fora e não está dentro. Quantas vezes estamos assim? Além de muitas vezes estamos mendigando o pão, nós estamos numa situação onde nós não temos um verdadeiro comprometimento com o Senhor. Estamos presentes na igreja, domingo após domingo, mas não somos membros da igreja. Somos capacitados de dons, de talentos, de tempo, de força, os que são mais jovens, mas isso não se transforma numa verdadeira adoração, isso não se transforma num testemunho público da nossa conversão. O coxo foi atingido pela graça irresistível de Jesus, e isso transformou em louvor e glória ao nome de Deus. Isaías 35, 4 e 6 vai dizer o seguinte: dizei aos desalentados de coração, sede fortes e corajosos, e não temais, eis que o vosso Deus, os coxos saltarão como servos. Isaías diz ao que mendiga que a vida pode ser transformada. Quando Pedro e João vai entrar e diz assim: olha para nós, e a Bíblia vai dizer que ele olhava atentamente porque ele esperava receber algo muito melhor, porque aquilo era raro de acontecer, ou aquilo nunca tinha acontecido. Alguém que passava por ali e falava: olha para nós. Aqueles dois homens que representavam Cristo, pequenos cristos, fala para olhar para eles. Isso me traz a lembrança o Salmo 34, 5, que diz: contemplai-o, e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexames. É interessante que alguns dizem, ou melhor, Joséfo vai dizer que a Porta Formosa, ela era de bronze de Corinto. Isso significava que ela valia muito mais do que as portas cobertas de ouro e de prata. E Pedro faz esse uso. Assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É o nome de Jesus. Jesus tem poder para resolver todos os nossos problemas, só que há um detalhe. Há um detalhe muito importante. Se o coxo era colocado ali diariamente, quantas vezes Jesus passou pelo coxo? A gente precisa saber o que pedir, a quem pedir, qual vai ser o resultado do nosso pedido. Mas às vezes o nosso pedido, ele se adia. Quantas vezes Jesus passou por aquele homem e sabia o que
Deus Pai ia realizar na vida daquele homem. Jesus olhava para ele, via nele constrangimento, deficiência, sofrimento, dependência, mas Cristo decidiu deixá-lo ali, a um tempo determinado. O resultado do nosso pedido, ele tem que redundar em louvor e glórias a Deus. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: o que nós temos pedido a Deus? O que você tem pedido a Deus? Muitas vezes pedimos coisas que nos levam para distante de Deus. Pedimos um namoro, mas esse namoro não nos aproxima de Deus. Quantas vezes nós encontramos jovens que começam a namorar e se distanciam de Deus? Quantas vezes pedimos um casamento e esse casamento no local de nos aproximar de Deus nos faz estar distante do Senhor? Realmente nos afastamos da comunhão, porque quantas pessoas dizem o seguinte: eu não vou à igreja, mas eu ainda continuo com Deus. Como assim? Se a palavra diz que não deixar de congregar. Pedimos um trabalho, mas às vezes o trabalho no local de nos aproximar de Deus nos leva para distante de Deus, toma o nosso tempo. A nossa preocupação cada vez mais por trabalhos meritórios, buscam incessantemente ganhar dinheiro, e isso faz com que a pessoa se afaste de Deus. Tem mais, tem lazer. Pedimos uma chácara, e no local disso nos aproximar de Deus, a chácara precisa ser limpa, a chácara precisa ser desfrutada, e quando eu faço isso, eu estou cansado, eu não posso. Isso pode ser um barco, um jet ski, uma pescaria, que no local de nos aproximar, nos leva para distante de Deus. Lucas descreve toda a intensidade da alegria desse homem. Seu primeiro caminho, após ser atingido pela graça do Senhor, o leva para ter comunhão com o Senhor e adorar a Ele. Vamos orar mais uma vez? Logo após, o coral vai ter uma participação. Senhor, o Senhor sabe quantas vezes dobramos os nossos joelhos para orar, para pedir coisas. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que intercede por nós, o Senhor que sabe que a gente não sabe o que pedir, Pai, nos ajuda a discernir o que é desejo, o que é necessidade, nos ajuda a discernir o que é esmola, aquilo que vai gerar uma dependência, uma constante necessidade, do que aquilo que realmente nos satisfaz, que gera vida. Nos ensina, Senhor Deus, a quem pedir. Não é a nossa força, não é o nosso braço, mas é Cristo Jesus que pode modificar a nossa vida. É a Cristo Jesus que precisamos recorrer. E Pai, que saibamos que aquilo que pedimos precisa redundar em louvor e glória a Deus. Nos ajuda, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.